tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp, 973350038, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, marquem sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, terça-feira, já é praxe por aqui, tradição, o programa sempre dedicado à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E eu apresento aqui os nossos entrevistados para análise, para o debate dos nossos temas. Com a gente, na composição aqui do nosso time, o Luiz Douglas Souza. Ele é o gerente regional de atendimento às empresas e instituição de ensino do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Luiz Douglas, tudo bem? Boa tarde. Olá, Mauro, tudo bem? Boa tarde, prazer. Obrigado aí pela oportunidade de participar aqui com os colegas, com o Fabiano, o deputado Marcelo ainda que está para chegar. E queria aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal do Instituto Orbis, especialmente lá para o Leandro, o nosso amigo aí, o Leandro aí do Instituto Orbis. Vai um abraço aqui também para o nosso executivo de contas do Instituto Orbis, o Leandro César da Silva, acompanhando aqui o nosso trabalho hoje do programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sempre com apoio do Instituto Orbis. Um abraço aí, Leandro. O publicitário Fabiano Caldeira também com a gente, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Fabiano, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mauro, sempre uma alegria estar contigo aqui. Um abraço a toda a equipe técnica também, Zenilda, Pedro, o pessoal do Instituto e ao querido Luiz Douglas, que vai falar de uma instituição que é muito cara para mim, viu? O CIEE. Depois eu conto por quê, viu, Mauro? Conta agora, aproveita. Pode falar? Pode. Rapaz, eu tenho um carinho tão grande pelo CIEE, porque quando eu estava... Se eu estiver me estendendo, você me corta, viu, Mauro? Quando eu estava na faculdade, e eu vi um anúncio no jornal. Na minha época, a gente procurava estágio pelo jornal. Aí tinha um anúncio de contínuo para trabalhar na TV Tribuna, que era afiliado da Rede Globo. E eu achei que fazia parte do departamento de tráfego de alguma agência. Aí meu pai me explicou que era na verdade, office boy. E eu falei, mas se for para entrar no mercado, eu vou de office boy. E aí eu fiz o meu cadastro no CIEE e tive a alegria de ser contratado para trabalhar na Rede Globo via CIEE, viu? E hoje cá estou. Pô, que história bacana, hein, Fabiano? É muito legal. Pô, obrigado aí por compartilhar. E na função de contínuo, esse foi o seu início? Rapaz, você sabe que durante o processo de contínuo, o Duque Pinho, que foi meu chefe, falou, olha, eu vou tirar você e já vou botar como estagiário de marketing. Então, eu já entrei fazendo estágio de marketing, mas ia trabalhar feliz se fosse contínuo, viu, Mauro? Bacana. E antigamente, né, o sonho de todos nós, quando éramos moleques, a gente querendo trabalhar, né, o sonho era ser contínuo. Eu comecei também nessa função de contínuo de banco, né, o banco que já não existe mais hoje em dia, mas esse foi o meu início no mercado de trabalho. Quero nós três, então, hein? Meu início também foi como contínuo no Banco do Brasil, há 30 anos atrás. Que legal. Muito bacana. E talvez, Luiz Douglas, nós quatro, porque eu quero apresentar aqui agora o nosso Marcelo Aguiar, ex-deputado federal, filiado ao Podemos. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Consegue nos escutar, Marcelo? Deputado Marcelo Aguiar, com algum problema na conexão, não? Mauro, está me ouvindo? Sim, agora sim. Perfeito, boa tarde. Quero já cumprimentar, desde já, todos os que fazem parte da bancada desse programa da Rádio Trianon, todos que fazem parte do Gente que Fala, um programa que sempre nos traz informações importantes do dia a dia. E é uma honra estar aqui com você, Mauro.
Honra toda nossa. Deputado Marcelo Aguiar, eu quero pedir uma gentileza sua, que você está no smartphone, né? Você consegue colocar aí na posição horizontal o seu smartphone para ficar mais no padrão aqui das demais imagens? Enquanto isso, eu vou destacando aqui o nosso primeiro assunto para análise e debate de vocês todos. Olha, pessoal, informação do INSPER aqui. As escolas fechadas durante a pandemia devem levar a uma perda de renda de 700 bilhões de reais para a geração de estudantes que passou 2020 em ensino remoto. Informação do INSPER, esses 700 bilhões de reais representam 1/10 do PIB do país. Outra informação, se não houver um retorno rápido, essa previsão pode chegar a 1 trilhão e 500 bilhões de reais agora em 2021. A queda na renda por toda a vida de crianças e jovens é decorrência do enorme déficit de aprendizagem no período, já que estudos recentes mostram que hoje um aluno de 10 anos de idade tem um desempenho pior do que ele mesmo tinha quando estava com 8 anos. Deputado Marcelo Aguiar, eu começo com você esse assunto. A impressão que temos aqui, eu já trouxe para a discussão desta mesma forma em outras edições aqui do programa, é que nós não fizemos o devido debate em relação à questão da educação nesse período da pandemia. O senhor acha que sim ou não? Fizemos o devido debate, a gente fica ali só no debate, a gente não consegue trazer, de fato, soluções que se tornem práticas, né? Mauro, na verdade, eu, pelo menos, assim, uma opinião muito particular, eu sigo essa linha de raciocínio sua. Eu acredito que o debate ele não foi extenso, o debate ele não foi esvaziado, o debate não trouxe pessoas... assim, ouvi o setor, principalmente, né? Eu acho que houve, no meio do caminho, uma confusão muito grande, uma pandemia muito, muito complicada da forma que foi conduzida. Acredito que nós, aqui no estado de São Paulo, ainda saímos um pouco mais... bem mais na frente, porque houve um esforço maior no sentido de ter a vacina, de ter uma imunização, de ter flexibilização de várias áreas dentro do Plano São Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu sigo essa linha, faltou diálogo. E eu acho que quem sente com tudo isso não só os alunos, porque essa socialização ela é importantíssima, nós estamos perdendo, não podemos esquecer que nós estamos entrando já praticamente no segundo ano, né? São 2 anos onde, para retomar tudo isso, eu acho que a grande crise econômica nós vamos sentir agora ao longo dos próximos meses, não tenha dúvida disso. Eu acho que esse grande problema ainda não se aumentou, mas principalmente dentro das escolas. Enquanto a gente vê um país, né, Israel, tirando já as máscaras das crianças, as crianças já voltando às aulas normalmente, o Brasil ainda está muito aquém disso. Então, eu acho que faltou realmente esvaziar o diálogo, chamar as pessoas que fazem parte até dessa mesa hoje aqui, que tem um pouquinho mais, bem mais entendimento, para que isso fosse debatido com mais profundidade, Mauro. Luiz Douglas, o que faltou no debate? O que é que dá tempo de fazer? Tem gente que diz assim, olha, agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo acha prejuízo. A gente tem que correr atrás do lucro. Não adianta a gente olhar para o retrovisor agora. Vamos colocar o debate de fato na mesa, com soluções práticas para tentar sair desse buraco. Como é que você avalia? Perfeito. O nosso entendimento aqui, Mauro, deputado Marcelo, também prazer, deputado. Prazer. É justamente esse. Não adianta a gente correr atrás agora, né? Tem um diagnóstico, um levantamento feito aí por uma instituição renomada, que é o INSPER, que fala desse gap, desse déficit, né, entre os jovens. Então, o momento após esse diagnóstico é recuperar esse tempo perdido e a gente aprimorar agora, talvez, um estudo com esses jovens, onde a gente pudesse reforçar o que ele perdeu. Se vai ser presencial ou híbrido, né, semipresencial e remoto, não importa a ferramenta, né? Eu acho que agora é entender qual é esse gap, por exemplo, matemática, né? Então, a gente vê cada vez mais o jovem afastado de matemática. E aí, quando esse jovem chega para o mercado de trabalho, ele tem esse gap, né?
Então, o momento, para mim, é a gente entender e fazer um reforço realmente, recuperar, que esse jovem possa ter uma carga horária maior, talvez, para poder recuperar, ele ter, como a gente fala, né, como se fosse realmente uma recuperação, para ele poder entender, porque se ele passar de ano e não colocar em prática o que ele realmente aprendeu, não vai fazer sentido para os próximos anos. Então, é um ponto preocupante. A gente tem uma outra situação, que é a evasão também escolar nessa questão. Muitos jovens, em diversas faixas etárias, acabaram evadindo da escola, ou por problemas, eu não tenho a questão de conexão, pacote de dados, um computador, um celular. Então, é um problema nosso, né? Não é um problema só governamental. Então, a gente tem que entender esse público. É um processo de resgate também, no meu modo de entender, para que a gente consiga trazer novamente esse jovem e que ele recupere esse tempo perdido. Mas Você falou, pensar na frente, viu, Mauro? Não adianta realmente a gente pensar no que aconteceu. Não, diagnóstico, e aí entender esse público e a gente poder recuperar. Você falou em problema nosso, você falou agora em diagnóstico, ou seja, com o diagnóstico, com o raio-x na mão, planejamento. E o planejamento é o que parece que ficou prejudicado. Não é só um problema do governo, é um problema do governo, dos atores todos envolvidos, dos professores, do interesse dos próprios alunos, das famílias. E acho que quando eu falei da falta do debate, da falta do diálogo, a impressão que temos é que esses atores todos não estavam na mesma conversa, na mesma mesa. Vou além, Mauro. Acho que tem uma persona aí também que tem que fazer parte desse processo, que é a iniciativa privada, as empresas, porque isso vai refletir aonde? Lá na frente, na contratação de mão de obra qualificada, né? E esse é um problema até recorrente aqui no nosso país, infelizmente. Então, muito bem como você colocou, trazer esses atores e montar um planejamento. Então, a gente tem empresas hoje de tecnologia que se saíram até melhor do que outros segmentos, que podem contribuir neste processo, né? Então, eu acho que se chamarmos todos esses atores, a esfera governamental, né, independente, federal, estadual e municipal, a partir do diagnóstico, e a gente montar um planejamento, mas com todos os setores envolvidos, eu acredito que a gente possa minimizar esse impacto para o futuro. Seu olhar, Fabiano Caldeira, sobre esse tema, esse enorme déficit de aprendizagem nesse período, nesses 2 anos nas escolas. O meu olhar é sempre otimista, né? Você falou uma expressão muito feliz, quando você falou a gente tem que correr atrás do lucro, não do prejuízo, né? E colocado na mesa as dificuldades e os desafios dessa época de pandemia, o fato de estarmos em São Paulo nos traz um alento, nos traz um diferencial de esperança maior, porque sem querer ficar botando o dedo na ferida, não é a nossa ideia aqui no Gente que Fala quando a gente participa, mas é importante falar o lado bom. O que o governo do estado de São Paulo vem desenvolvendo de iniciativas para minimizar isso, de fato é muito louvável, né? Se não fosse o governo do estado de São Paulo, nós não teríamos aí a vacina Coronavac. E, além disso, nessa questão da educação, a Secretaria de Educação do Estado, e eu falo isso aqui sem nenhuma pretensão, porque é fato mesmo, a iniciativa que eles vêm fazendo, por exemplo, através da TV Cultura, utilizando um dos sinais da TV Cultura para disponibilizar conteúdo pedagógico, é fantástico. Então, Mauro, eu acho que, diante de todas as dificuldades, se tem uma coisa que a gente vai evoluir bastante, é no ensino à distância, e o governo do estado está mostrando que é possível isso também. 12h15 no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Ordes de Pesquisa. Estamos pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos
e também nas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. O próximo tema é o seguinte: grandes potências como a Alemanha e Estados Unidos decidiram ajudar seus jovens a transitar com esperança pelos anos que vêm por aí. Nesses países, o importante é que eles estejam estudando, treinando ou trabalhando. E o ideal é que os programas de inserção mesclem essas atividades. Por aqui, o Brasil tem 51 milhões e 300 mil pessoas entre 15 e 29 anos de idade, com alta taxa de desemprego e pouca esperança ao jovem estudante. Duas perguntas: o que fazer? Qual é o caminho para esse grupo? Luiz Douglas, você representa uma instituição tradicionalíssima, que é o CIE. O Fabiano contou aqui a experiência dele, a importância do CIE no início da carreira, da vida de trabalho dele. O CIE que tem esse tripé, o estudo, o treino e o trabalho, né? É baseado nesse tripé. Exatamente. Então, vocês, nessa instituição de referência para que isso tudo aconteça, esse tripé, de fato, seja formado, o que acontece no Brasil que a gente tem esse descompasso, com esse número todo de 51 milhões, mais de 51 milhões de pessoas, numa faixa tão nova de idade, com alta taxa de desemprego? Ou seja, a gente tem o tripé e a gente não consegue botar isso tudo também em prática, né? É triste, né, Mauro? É triste a gente trazer esses dados, mas falando do positivismo, como o nosso amigo aí, Fabiano, colocou, a gente tem que ver o copo cheio, né? Então, o CIE ele já trabalha há 57 anos, realmente, com o objetivo de inserir o jovem no mercado de trabalho. A gente já encaminhou aí mais de 6 milhões de jovens para o mercado, com orgulho, em parcerias aí com a iniciativa privada, a iniciativa pública, com as escolas. Mas a pandemia, ela acabou agravando realmente o desemprego para o jovem. O dado, né, se a gente coloca aí hoje, o desemprego para essa faixa etária está batendo 46%, comparado com a faixa etária padrão, né? Então, o que acontece? Um pouco é a questão realmente econômica, mas a gente já vê uma retomada da economia. Por exemplo, hoje o CIE ele tem mais de 10 mil vagas abertas, falando de vagas de estágio e aprendizagem em todo o país. A gente já vem acompanhando essa retomada, mas com a entrada realmente da pandemia, foi um período de aprendizado também para todos nós, né? Então, houve um período de adaptação, inclusive para as empresas na questão remota também do trabalho. E aí tinha uma certa insegurança, até que as medidas provisórias do governo ajudaram nesse sentido, a preservar, né, principalmente os jovens aprendizes, como trabalhadores CLT por prazo determinado, e também o estágio. Então, olhando para o futuro, Mauro, para ser muito, muito, muito objetivo, a gente tem que fazer, e aí eu tenho que agradecer novamente o espaço aqui e a colaboração aí da Rádio Trianon, que é que essa informação chegue cada vez mais aos profissionais liberais, às microempresas, que são os maiores contratantes do país e que tem uma retomada, né, dessas microempresas também. Muitos acabaram fechando os seus negócios, mas a gente também está acompanhando dados aí de retomada, iniciativas do próprio Sebrae e do governo, por exemplo, aqui no governo do estado de São Paulo, com o Impulsiona SP, com iniciativas realmente para a gente trazer essas empresas, e aí independe do tamanho, do porte da empresa, para que elas olhem para este público, para que elas olhem para o público nessa faixa etária de 14 a 27, 29 anos, que está sofrendo muito esse impacto, mas que elas vejam também como oportunidade, né? Então, se a gente for falar hoje de lei de estágio, lei da aprendizagem, essas leis são benéficas não só para o jovem, essas leis são benéficas também para o empresariado. O governo ele abre mão
da parte fiscal, né? No caso do estágio, o empresário que contrata hoje um jovem, um estudante do ensino médio, a partir dos 16 anos, do ensino médio técnico ou do superior, do ensino superior, ele não tem os encargos sociais e trabalhistas. E olha que legal, né? Você poder trazer uma pessoa para este momento, desenvolvê-la juntos, né? Num período aí de até 2 anos, você poder desenvolver essa pessoa dentro do teu negócio, dentro da tua empresa. Então, é uma oportunidade. A lei de aprendizagem, ela é uma questão, apesar de eu ter falado dessa questão das medidas provisórias preservarem um pouco o jovem, muitas empresas, Mauro, nosso deputado Marcelo e o Fabiano, não cumprem a questão da sua cota social. A lei da aprendizagem é uma lei de cotas. Empresas com um número superior, igual ou superior a 7 colaboradores, elas têm que contratar esses jovens aprendizes dentro das suas organizações. É lei. Se a gente for pegar o CAGED de hoje, né? CAGED é o número de trabalhadores formais, né, registrados dentro das empresas. Nós teríamos que ter aproximadamente, através da cota, 900, 1 milhão de jovens contratados no país. Olha que número espetacular. Então, existe a lei, existe o CAGED, a relação, as empresas aplica-se a cota mínima, e aí eu estou falando da cota mínima, que é 5%. Teríamos que ter 1 milhão. Hoje nós devemos estar próximos de 400 mil jovens. Então, existem empresas, por algum motivo, que não cumprem a sua cota, a sua parte dentro da sociedade, de trazer esse jovem, a partir dos 14 anos até os 24, que esteja estudando ensino fundamental ou concluindo o ensino fundamental, cursando ensino médio ou concluído, e aí a gente está falando, inclusive, desse público que a gente começou a nossa fala, que é o nem, que nem trabalha e nem estuda, e a gente poderia ter mais de 600 mil jovens contratados dentro de empresas, aprendendo um ofício, né, Mauro? Então, a gente tem coisa boa aqui no país. A lei da aprendizagem, a lei de cotas, ela é uma lei muito boa. Só que, aí falando dos governos, ninguém está olhando essa outra pandemia, que justamente é o desemprego, aí com quase 50% para os jovens. Então, a gente tem que se juntar. Tem frentes, não só o CIE, mas a gente faz parte de outros trabalhos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do programa Jovens do Brasil, que é capitaneado aí pela Luísa Trajano. Ela está olhando esse cenário, ela como empresária, ela como presidente do conselho, ela está olhando esse programa dentro da sua organização, da Magalu, mas ela quer fazer mais. Ela quer multiplicar essa preocupação e essas frentes de entrada, tanto aprendizagem quanto estágio, para que não só ela, Magalu, mas a sua rede de fornecedores, a sua rede de contatos, também contribua para a contratação desses jovens. O Aliança pelos Jovens, que é um projeto que o CIE faz parte também e está dentro ali, capitaneado pela Nestlé. Então, o que nós podemos fazer para trazer impacto positivo para esses jovens e a gente diminuir aí a questão do desemprego para este público, Mauro? Muito bem, 12h24, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Marcelo Aguiar, você passou pela Câmara Federal e você propunha na sua campanha para a Câmara Municipal de São Paulo, no ano passado, quando você disputou uma vaga lá, você propunha a criação em pontos estratégicos nas comunidades aqui da capital, da escola comunitária com princípios, que traria segurança aos pais de que seus filhos estariam aprendendo princípios religiosos que evitariam a violência e também outros problemas muito comuns hoje dentro das nossas escolas. Exatamente o que é que você propunha, como é que isso deveria caminhar, e como é que você guarda essa proposta aí para um futuro próximo?
Bom, Mauro, primeiro quero parabenizar o Luiz, ele colocou muito bem as colocações dessa última pergunta tua e eu concordo plenamente com ele, com a iniciativa privada, com tudo aquilo que é um trabalho feito a quatro mãos para que esses jovens voltem para o campo de trabalho e tenham a sua oportunidade de emprego. A respeito do projeto, foi uma alternativa, na verdade, uma oportunidade que nós vimos, né, visitando os quatro cantos da cidade, visitando espaços que nós vemos hoje, tantas pessoas capacitadas, não só dentro de igrejas, no sentido de todas as religiões, não aqui defendendo especificamente uma religião ou uma denominação. É um espaço que nós temos, pessoas que hoje, muitas delas, inclusive, trabalham como profissionais de carreira na área da educação, outros formando através das escolas, como existe hoje dentro de várias igrejas, tanto católicas, evangélicas, as escolas de estudo bíblico, ou então participando para o EAD, à distância, já conseguindo a sua certificação no MEC e tendo na sua grade tantos cursos que isso acaba contribuindo, por que não você não usar esses espaços, que são inúmeros na cidade de São Paulo, dentro, lógico, de uma regulamentação, afinado com o MEC, com a Secretaria de Educação, e, ao mesmo tempo, utilizar isso para que realmente aquilo que você colocou tenha segurança aos pais. Porque se eu tenho a oportunidade de colocar meu filho hoje para estudar no Mackenzie, para estudar numa escola adventista, para estudar numa escola que realmente tenha princípios e que isso realmente contribui muito na formação desse aluno, por que não as pessoas menos assistidas ou então com um fator econômico menor não têm essa oportunidade também? Né? Sem dizer que o bairro, a maioria das igrejas, elas acabam fazendo um trabalho na comunidade, não é um trabalho só na área religiosa, mas tem o trabalho de acompanhar, às vezes, uma família, um drogado, uma pessoa que tem problemas na sua vida afetiva, como casal, como família, na educação dos filhos. Nada é do que uma formação. E por que não utilizar isso para que no projeto que foi agora apreciado, onde a relatora Dorinha foi a relatora, e que foi o Fundeb, colocar essa oportunidade? Eu senti que na esfera federal estava muito enfraquecido, porque não tinha consenso entre os parlamentares, nem no Senado e nem na Câmara dos Deputados, tanto que ele acabou não prosperando. Mas eu acredito que o debate já foi importante, porque já avançou muito. Quem sabe agora, numa próxima oportunidade, onde tem essa revisão, né, falando em termos de Congresso Federal, possa ter esse amadurecimento e as pessoas darem essa oportunidade para que a escola comunitária realmente cresça. Aqui em São Paulo, já tem o projeto do deputado vereador Gilbertinho, do homeschooling, que já foi avançado, acho que só falta não sei se falta só sancionar a sanção do prefeito, mas já foi esvaziado, já foi debatido, já foi amadurecido, quer dizer, já é uma oportunidade de você conseguir, através do conhecimento e, lógico, de tudo aquilo que consta no corpo do projeto, você formar o seu filho dentro da sua própria casa com todos esses princípios da educação. E esse projeto da escola comunitária eu acho que é muito importante, até queria ouvir a opinião dos amigos. Então, foi tentativa sua a inclusão desse projeto no Fundeb, mas não foi possível, mas o debate foi feito lá na Câmara Federal. Isso, o debate ele foi não só minha, uma proposta não só minha, mas de outros parlamentares que também pensam como eu, que, né, no sentido da escola comunitária, porque na escola comunitária hoje, quem tem a oportunidade, né, quem faz parte da assentamento sem teto, eles podem ter a escola comunitária, tem isenção fiscal em várias áreas, mas a escola comunitária, no sentido de você pegar um espaço como uma igreja, pegar um profissional da área de educação e poder ter aula ali dentro, sem lógico que totalmente sem fins lucrativos, porque o Fundeb já paga o próprio aluno no município de São Paulo, isso é totalmente sem fins lucrativos, a não ser uma regulamentação para o profissional, assim como é feito na Escola Municipal de São Paulo. Mas o projeto não prosperou, mas o debate foi importante. Luiz Douglas, para repercutir com você essa proposta do Marcelo Aguiar. Eu acho super interessante a iniciativa, uma pena que ela não prosperou, mas
seria muito interessante, talvez, retomá-la com outros parceiros, deputado, porque, veja, quando o senhor traz na sua fala, né, que você pode usar os espaços ali de igreja ou da própria escola para uma atividade, né, com jovens dentro de assentamentos, inclusive nós, CIEE, podemos ajudar. É lógico que a gente precisa entrar um pouco mais no detalhe aí da questão do projeto, mas, por exemplo, boa parte dessas empresas que eu comentei, que não cumprem cotas de aprendizes, elas não querem desenvolver esses seus jovens, que para mim é um erro estratégico, para não usar outro termo aqui, não querem usar esses jovens no seu core business, né? Por questões de insalubridade, periculosidade, enfim. Vamos pegar uma empresa de segurança, por exemplo. Se ela pode ter um aprendiz lá maior de 18 anos fazendo atividades dentro da empresa e tem cursos para isso. Mas eu, por uma questão estratégica, eu não quero. Bacana. Ela tem o que a gente chama, e é legalizado, a cota social. Então, eu, empresa, eu patrocínio todo aquele custo, né, do jovem com salário mínimo hora, que é uma condição até interessante para o jovem, uma entidade como o CIE ou demais entidades que vão fazer e ajudar na formação desse jovem, né? Mas não dentro da empresa, dentro de um espaço público, por exemplo, dentro de uma escola, dentro de uma biblioteca, dentro de uma igreja, por que não fazendo uma atividade? Então, existe meios, né? E quando a gente traz essa questão da comunidade, um outro projeto que eu vou fazer o link aqui, deputado, que é muito interessante, é o que a gente chama do Jovem Talento, que é um programa que o CIE inovou dentro da própria lei de estágio. E o que é o Jovem Talento? É que as empresas do entorno da escola contratem esse jovem através da lei do estágio e o CIE entra com a parte de tutoria e qualificação desse jovem dentro da sua carga horária de estágio. Então, esse jovem vai estagiar, por exemplo, 3 horas e 1 hora o CIE faz esse conteúdo, essa parte de desenvolvimento e qualificação dos skills comportamentais, técnicos. Por que não? Talvez entrar dentro do projeto, né? Então, tem alternativas. Quando a gente traz a comunidade para o problema, para a solução, vamos usar a fala novamente do Fabiano, todos nós temos que fazer parte. E eu acho que esse gap, justamente da sociedade, a escola, às vezes, ela está ali, como assim, meu filho fica ali, estuda um período. Não, a gente tem que trazer e fazer parte. Toda a sociedade. Igrejas, né, no plural, não só os entes públicos, mas as próprias empresas, elas têm que entender que ali a forma, a gente está ajudando a formar o nosso futuro. Todos têm que fazer parte. Como eu gostaria depois, deputado, de me inteirar até melhor, com certeza, de a gente se conectar e de repente de a gente ver alguma oportunidade para poder fomentar, ok? Perfeito, perfeito, agradeço. Posso dar um pitaco antes do Daniel? Vai lá, Fabiano. Na sequência, o Daniel. Daniel, jogo rápido aqui, meu amigo. Só para endossar essa iniciativa do deputado, que é, na minha opinião, incrível. Eu acho muito válido. E eu coloco alguma coisa mais para enriquecer no debate. De repente, até se a Orbis, que nos patrocina aqui nessa semana, fizer uma pesquisa, eu acho que a gente pode checar isso. Mas se fizer uma pesquisa para saber quem apoia o ensino religioso, eu acho que é importante falar isso. Eu não quero entrar aqui em debates muito acalorados, mas essa questão, a gente tem que parar com essa patrulha que se tem quando se fala em ensino de valores, ensino de princípios. Antigamente tinha educação moral e cívica, né? Então a gente aprendia a cantar o hino à bandeira, o hino nacional, e só fazia bem. Hoje eu fui tomar vacina, as pessoas não respeitam, jogam papel na rua. Então, essa questão que o deputado traz dos princípios, eu acho que é muito importante, é muito necessário,
e eu fico feliz do programa estar podendo ser um catalisador. Eu acho que, Mauro, eu acho que você deve levar isso aí como uma campanha do Gente que Fala, viu? Para endossar o material do deputado e do Luiz. Muito bem, faremos isso e vamos debater permanentemente o assunto e trazer isso como bandeira aqui do programa Gente que Fala. Mauro, posso só aproveitar até rapidinho? O deputado deve conhecer, vocês também, o infelizmente falecido Padre Ticão, aqui da Zona Leste de São Paulo, que fez um trabalho muito bacana também ali na região da Zona Leste. Quer dizer, a gente tem iniciativas já nessa questão também da religião, tanto é que a nossa unidade na Zona Leste do CIE leva o nome do Padre Ticão pelo trabalho, pelo reconhecimento que ele fez com a comunidade, para falar de religião, né, desse pilar que é importante, mas falar dos outros pilares também, de empregabilidade, de capacitação. Então, só para não perder também a oportunidade e querer fazer uma homenagem aqui também ao nosso Padre Ticão, que faleceu no ano passado, tá bom? Faltando 24 minutos para 13h, eu vou colocar aqui na nossa conversa agora o Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial. Boa tarde, como é que você está? Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, boa tarde. Tudo bem, e vocês? Aqui estamos bem, falando de educação. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. E a gente tem um assunto aqui para tratar. Seguinte, Daniel, está rolando lá no Supremo Tribunal Federal o julgamento da autonomia do Banco Central. Esse julgamento foi suspenso na sexta-feira, né? O ministro Luiz Roberto Barroso depositou um pedido de vista e isso acabou suspendendo o julgamento do que eu destaquei aqui, né? A lei complementar 179 de 2021, que garante a autonomia ao Banco Central. O único a votar até aqui, o ministro Lewandowski, contra a concessão de autonomia do Banco Central. E o que está em jogo nessa história, Daniel, é porque a lei ela tem origem numa iniciativa parlamentar, e essa é uma atribuição do presidente da República, né? Então é isso que está em jogo, é isso que o Supremo está apreciando, né? O que a gente pode esperar disso? Vamos começar pela parte procedimental que você bem apontou. Sim, o que está sendo foi o PSOL, ele entrou com uma ação, uma ADIM, né, com o objetivo de declarar inconstitucional a lei que prevê a autonomia do Banco Central por uma série de motivos, mas sim por uma questão procedimental. Não é nada contra a autonomia efetiva do Banco Central. Só que o procedimento, né, o rito, ele seria inconstitucional desde a origem, logo não teria a possibilidade de surtir efeito. Como você também apontou, a gente tem uma votação, por enquanto, né, uma contra, declarando sim que o rito seria inconstitucional, né? E disso a gente passa, né, infelizmente, a ter um receio muito grande de ser declarado inconstitucional a lei que permite a autonomia do Banco Central, porque caso isso seja essa ADIM seja julgada favorável e se declare a lei inconstitucional, nós teríamos, infelizmente, um efeito muito forte, né, uma externalidade muito grande sobre a economia de uma forma geral, mas principalmente sobre o mercado de ações, né, que a Bolsa ela vem se sustentando na casa dos 128 mil a 130 mil pontos, né? Então isso com certeza representaria um baque financeiro muito grande, porque você perder a autonomia de uma instituição que tem a finalidade de controle de política monetária para manter sobre a égide do governo é um pouco arriscado, eu diria, né? Agora, Daniel, até você falou dos efeitos, se essa lei é considerada inconstitucional, qual que é a importância da autonomia, da liberdade do Banco Central? Acho que para a nossa audiência aqui entender, porque o que o Supremo está julgando não é se isso é bom ou se é ruim, não é o mérito, né? A questão de onde partiu a lei, e a lei partiu da origem parlamentar, e o parlamentar não tem autonomia para esse tipo para legislar a respeito desse assunto.
e que essa autonomia Isso. seria do presidente da República, né? Isso, procedimentalmente, né, seria mesmo irregular. Nesse ponto, ok. Como você perguntou sobre qual a importância é que as economias, de uma forma geral, você dá autonomia para o banco responsável pelo controle monetário para evitar eventuais pedidos ou desvios de poder realizados pelo governo, né? O que a gente tem muito aqui no Brasil, por se tratar ainda de uma economia fechada, às vezes, o intervencionismo do executivo sobre a condução de política monetária, né? Caso isso, infelizmente, seja julgado válido, a gente deixa de dar um passo maior em prol do liberalismo econômico, que um dos primeiros passos que um país afirma é o direito de propriedade. Isso a nossa Constituição tem desde 1988. O segundo passo acaba sendo a liberalização do Banco Central de uma forma geral, né, do agente responsável pela política monetária, para que ele faça os ajustes monetários, políticas expansionistas ou contracionistas, em conformidade com a economia em si, né? Então, acaba sendo mais uma leitura prática de mercado. E aí, infelizmente, né, nós eventualmente perdamos isso, até que haja um novo processo legislativo e todo o trâmite, infelizmente, isso vai demorar um pouco. Agora, para finalizar, Daniel, caso a lei seja considerada inconstitucional pelo Supremo, existem outros caminhos para garantir a autonomia do Banco Central por parte do Executivo. Aí o caminho pode ser qual? Sim, seria. E o Executivo deveria apresentar uma proposta, né, e passar por todo o trâmite, né, as casas de comissão de justiça, as câmaras, né, dos deputados, sim, Câmara e Senado. Senado, enfim, passar por todo o rito do tradicional. parlamento, né? Isso, aí voltar para o presidente só para deferimento ou não do que foi aprovado. Legal, está esclarecido. Então, obrigado pela presença, pela participação. Uma boa tarde para você. Até a semana que vem. Nada, agradeço. Boa tarde. Até. Até. Com a gente o Daniel Matos, economista, advogado e também perito judicial, tratando deste assunto que rola lá no Supremo Tribunal Federal, a lei que garante a autonomia do Banco Central em julgamento. Há uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito. Pessoal, faltando 18 minutos para 13h, a gente vai para um intervalo rapidinho. Em 30 segundos, a gente está de volta com o programa Gente que Fala. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 17 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Antes do nosso próximo assunto por aqui, uma mensagem para você que nos acompanha, a mensagem do governo de São Paulo. Olha, pessoal, novidade boa, a gente gosta de contar na hora. Vocês sabiam que o governo do estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás? É assim, agora, entre julho e dezembro, as famílias que mais estão precisando poderão resgatar 3 parcelas de R$100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Cerca de 500 mil de paulistas serão beneficiados com o programa Vale Gás, serão beneficiados com o Vale Gás. Para você saber como obter o benefício, acesse lá, valegas.sp.gov.br, valegas.sp.gov.br. Mensagem do governo de São Paulo, trabalho e respeito por você, aqui no programa Gente que Fala. Seguindo com o nosso próximo assunto, não precisamos ir ao dicionário para lembrar o significado da palavra democracia, é o governo do povo.
Mas saber essa definição não nos deixa aptos a exercer a democracia. E política não costuma ser algo devidamente ensinado nas escolas brasileiras. Uma pesquisa recente mostrou que 60% dos paulistanos não sabem citar uma instituição política sequer e 80% não lembram em quem votaram para o legislativo. Mas, ao que parece, educação no Brasil só é um tema importante para o marketing político e não para a política em si. Por quê, Fabiano Caldeira? Rapaz, tudo é culpa do marketing político, né? Brincadeira à parte. Só fazer uma defesa, né, por reserva de mercado, mas o marketing político é uma das principais técnicas, principais doutrinas que fortalecem a democracia, né? Mas aí, entrando no teu questionamento, Mauro, e para embasar o deputado e o Luiz, educação política tem a ver, o que a gente estava falando no bloco anterior, com a questão dos princípios, né? Então, a educação política, a democracia, de fato, ela só vai ser cada vez mais arraigada, né, aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, é uma jovem democracia, né? A gente não pode comparar as instituições democráticas do Brasil com países como Estados Unidos, Alemanha, França, enfim. A nossa democracia é muito jovem. Mas a educação política passa, sim, necessariamente como pilar de transformação da sociedade, né? Eu mesmo, eu sou publicitário de formação, trabalho com marketing político há quase 20 anos, e o meu sonho, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, Mauro, sabe o que eu ia fazer? Eu ia criar um programa de educação política, de coração. Eu ia criar um programa, eu converso isso com a Vanessa, minha esposa aqui, e a gente, fora do ar, a gente acaba debatendo muito isso. Eu sairia rodando o país, dando treinamento, palestra de formação política. O pessoal precisa entender o papel do vereador, o pessoal precisa entender o papel do deputado estadual, federal. Senão, a gente acaba ouvindo aquelas, desculpa a expressão jocosa, mas eu tenho que falar, aquelas baboseiras. Acaba com o Congresso lá, o que o deputado federal faz. Nós temos um aqui que pode explicar. Então, assim, dói no coração ouvir isso, né? Então, eu sou um entusiasta, me coloco à disposição do ponto de vista de voluntário para qualquer iniciativa nisso. Vamos treinar o pessoal nas áreas menos favorecidas, vamos falar de educação política nas igrejas, nas favelas. A gente precisa disso. E eu não estou falando aqui de política partidária. Estou falando da política que vem da Grécia, como você começou o nosso bloco. Então, eu vou parar por aqui, senão até me empolgo. Deixa o pessoal falar aí, viu, mano? Quando se diz aqui, Fabiano, que 80% desse público pesquisado não se lembra em quem votou para o Legislativo, acho que sem medo de errar, dá para dizer o seguinte: muita gente não sabe exatamente quais são os 3 poderes da República, enfim, porque não entendem o que é o Legislativo, não entendem como votaram para a sua representatividade no Parlamento, como entender dos demais poderes, não é? Exatamente. Você está correto, Mauro. E pior, hein? E o pior, a nossa classe política também acaba não sendo bem formada. Eu já treinei aí, nesses 20 anos, aí, mais de 5.000 candidatos. A grande maioria dos candidatos a vereador não sabe que o principal papel do vereador é fiscalizar, propor. Então, o que eu mais vi nesse Brasilzão é vereador falando que ia fazer hospital, que ia fazer isso e aquilo. O próprio ente político não tem essa formação mínima. Então, você está corretíssimo. Marcelo Aguiar, você já ocupou a Câmara Federal, foi deputado, e você acredita que seus eleitores ainda se lembram que votaram em você? Olha, Mauro, como é que o político entende isso? Tanto o Luiz como o Fabiano colocaram muito bem, né? Essa jovem democracia, a falta de informação. A gente não pode só debater ou se aprofundar de política só quando há uma polarização, como vem acontecendo nesses últimos anos, onde o debate é mais fomentado, mas isso é uma questão de princípio. Acho que as escolas teriam
não é obrigação, mas pelo menos colocar na sua grade curricular, onde as crianças se interessassem mais, né, sobre o papel do vereador, do deputado federal, do senador, do ministro, do STF. Acho que isso é de extrema importância. Os erros que acontecem ao longo de uma legislatura por alguns parlamentares é algo brutal naquilo que eles fazem na sua plataforma de campanha e não pode entregar, porque eles não têm autonomia para fazer, né? Então, isso é de extrema importância e eu acredito que nós ainda estamos vivendo um tempo difícil, porque as pessoas votam mal, votam errado. Quem votou no Marcelo, você acredita que eu estou sem estar no exercício do mandato agora há 2 anos? Tem muita gente ainda que me aborda, ou no Palácio, ou numa Câmara Municipal, e ainda fala, deputado, como é que está lá em Brasília? Você está trabalhando? A pessoa ainda acha que eu sou deputado federal, não sabe que eu deixei de ser deputado há 2 anos, e que eu estou exercendo, estou em outra área, ou do governo, ou do município, ou partidária, mas é importante, falta essa informação, e eu acredito que o trabalho do Fabiano, ele terá um grande trabalho pela frente, porque vai ter que formar muita gente ainda, Fabiano. Marcelo Aguiar, acho que você já precisa sair, você tem uma reunião logo em seguida, não é isso? Isso, eu tenho uma reunião, Mauro, eu quero te agradecer, me coloco sempre à disposição, porque o teu programa... Uma gentileza sua, Marcelo, se você tiver tempo, senão... Tem uma pergunta aqui da audiência. Júlio Mendes, bem brevemente, sua opinião sobre os cortes no orçamento do Ministério da Educação neste ano, em plena pandemia. O Júlio Mendes, nossa audiência no YouTube, está te questionando a respeito. Olha, tiveram muitas mudanças no Ministério da Educação, né? Eu sou desde a época, acho que eu já peguei a mudança de 4, 5 ministros ao longo do meu mandato, dos 2 últimos mandatos meus. E a situação dos cortes no orçamento da educação, eu acho que tem que ser analisado com muito cuidado, com muita cautela. A Câmara Federal ela passa por um momento onde as reformas, isso eu estou falando de uma forma ampla, eu acho que aquilo que foi prioridade para nós, principalmente os parlamentares que estão lá hoje, e também, né, pelo governo, a falta de demora para ter uma maioria no Congresso, uma maioria no Senado, ela acabou com algumas situações que aconteceram que afetou muito a educação no país. Eu não sou a favor desses cortes, não sou a favor dessas mudanças da forma que foi feita. Eu acho que educação é prioridade, mesmo que nós estejamos no meio de uma pandemia. Eu acredito que primeiro a educação e saúde são orçamentos que você não tem que ter corte, você tem que aumentar e não tirar. Então, eu concordo plenamente com a pergunta da audiência. E justamente por estarmos no período da pandemia, é por isso que não deve haver cortes, exatamente. Marcelo Aguiar, quero te agradecer em nome da equipe do programa Gente que Fala, a gentileza, a participação, e desculpe aí o atraso para te liberar aí para a sua reunião. Que é isso, obrigado, Mauro, obrigado também ao Luiz, ao Fabiano, parabéns pelo programa, sou fã do programa e sou fã da Rádio Trianon também, de todas as amigas que estão retransmitindo ao mesmo tempo em seus respectivas cidades. Muito obrigado, Mauro, até a próxima. Né, Obrigado. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que... Valeu. Eu não sabia se eu deveria pedir, mas o Fabiano pediu e você atendeu prontamente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Mauro. Grande abraço, amigo. Parabéns, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Só vamos seguindo aqui. Fabiano, bem brevemente, o tempo está super em cima. Daniela Neves, no Instagram, pergunta: investimento em educação dá voto? Não. Posso devagar? Simples assim? O que dá voto é obra. Tá? Para a educação reverter em voto, precisa ter conscientização. Muito bem. Outra pergunta assim, do nosso Jaime, seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Ele pergunta, Fabiano, como se restaura a imagem negativa de uma grande empresa, como, por exemplo, o caso do Carrefour? Olha, rapaz, a gente está num momento hoje que a melhor coisa, com a transparência das redes sociais, a melhor coisa são as empresas se posicionarem de forma transparente e verdadeira. Então, assim, é um
fuzil, né, que a empresa toma, que é um tomahawk que a empresa toma, mas o primeiro passo para recuperar a imagem é admitir o erro e educar. Tem uma nova tendência, para ser bem sucinto e sintético, uma nova tendência chamada education, advertising, que é propaganda em inglês, com educação. Quando você une propaganda com educação, você começa a educar os seus consumidores. É o caminho. Luiz Douglas, pergunta do Marcos Alberto Mota pelo Facebook. Qual será o futuro das empresas familiares? Bem breve, Luiz. Mauro, elas têm que fazer uma gestão participativa. Eu vejo dessa forma. A pandemia ela acelerou muitos processos, não só tecnológicos, mas comportamentais, enfim. Então, as empresas, principalmente as empresas brasileiras aqui, elas têm que se atualizar, pensar até nessa questão de desenvolvimento, né, de você formar o seu quadro de colaboradores, e não tem outra alternativa, senão a gente não vai ganhar a concorrência aí com o pessoal de fora. Outra pergunta, Luiz Douglas, da Vera Lima, também nossa audiência de todos os dias pelo Facebook. Como a pandemia afetou os estágios em todos os setores? Existe estágio em home office? Boa pergunta. Boa pergunta, Vera. Obrigado. Então, Vera, foi uma boa alternativa. Inclusive, o decreto agora regulamentou essa questão do home office. E essa informação é muito importante, chegar cada vez mais aos empresários, aos RHs, que o estágio, desde que ele tenha todas as condições, equipamento, tem uma tutoria remota, ele pode ser feito sem problema nenhum. A gente tem muitos estagiários aí remoto, e quebrar um paradigma também. Não tem só estagiário novinho, tá? Hoje a gente tem muitos estagiários aí acima de 40 anos que estão se reinventando até pela questão da economia. Tinha uma pergunta, aliás, temos uma pergunta ainda, era uma pergunta para o deputado Marcelo Aguiar, né? Infelizmente, como se diz no jargão político, nas casas, nos parlamentos, né, ficou prejudicada, né? A pergunta da Adriana Rocha, também pelo Facebook, como funcionava a sua proposta de um sistema de frequência digital nas escolas? Enfim, ele precisou se ausentar, o deputado, a gente não tem como responder, mas você pode falar um pouquinho disso? Você entende dessa questão, Luiz Douglas? Frequência digital nas escolas? Então, existe já tecnologia que faz essa apuração, é lógico que é um investimento que as escolas têm que fazer, mas não é nada assim fora da curva, né? É possível, mas tem que ter um investimento. E aí eu concordo com a fala do deputado. O orçamento da educação e saúde não pode mexer, gente, independente, a gente está sentindo os reflexos agora, né? Pessoal, o tempo já do programa se esgotando. Luiz Douglas, você está com a palavra, sua despedida, bem breve. Mauro, Fabiano, deputado também que participou, quero agradecer mais uma vez. E eu queria deixar aqui um convite aos empresários aí pela audiência da Rádio Trianon, aos profissionais de recursos humanos, profissionais liberais, que realmente abram as suas portas para os jovens, né? Dentro dos programas de estágio, aprendizagem. Quem quiser saber um pouquinho mais, conte com o CIE, é só nos acessar lá no www.cie.org.br. O CIE está no Brasil todo. A gente tem uma fila de espera aí absurda de jovens que estão aguardando uma oportunidade. Obrigado, Mauro. Fabiano Caldeira, bem breve, a despedida. Bom, um abraço a você, Mauro, ao Luiz Douglas, que um cara que a gente vê que já é uma energia boa demais, sabe? Obrigado, Fabiano. Vou te fazer um convite aí depois, hein? Já, pode contar, tamo junto, sim. Bacana, tamo junto. E é sempre uma alegria estar aqui no programa Gente que Fala, lembrando o nosso Instagram, viu, Mauro? @ programa Gente que Fala, o pessoal vem perguntando bastante, pedindo para seguir o nosso Instagram lá. Um abraço, viu? @ programa Gente que Fala no Instagram e também no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Muito bem, Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Também o Luiz Douglas Souza, gerente regional de atendimento às empresas e instituição de ensino do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Estiveram com a gente hoje nessa edição do programa Gente que Fala. E ainda o Marcelo Aguiar, o ex-deputado federal Marcelo Aguiar, filiado ao Podemos, que já participou e já precisou se ausentar por conta de uma reunião.
O agradecimento a vocês todos pela presença. Termina aqui essa edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Na mesa de som com a gente, cuidando da nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, minha gente. Até amanhã. Obrigado pela audiência.